Irmãos, boa noite. Primeiro eu quero agradecer, os irmãos que oraram. Hoje a Isabel fez um exame, deu tudo certinho, está em casa, descansando. Precisava de um acompanhante, então por isso que eu não vim pela manhã. Eu agradeço os irmãos que oraram, tá? Nós vamos terminar nosso estudo de Apocalipse, que a gente propôs há um tempo atrás, estudar até o capítulo 5, e hoje a gente termina. Desde já, eu agradeço muito aos irmãos pela paciência. Pregar nesse livro não é fácil e também existem as limitações do próprio pregador. Então, quem sabe daqui a um tempo a gente volta nesses capítulos, a gente vai ter outras informações, tá? Muito bem, hoje nós vamos ler todo o capítulo, lembrando que na semana passada nós estudamos até o verso 7. Então a mensagem de hoje é de 8 a 14. Então, eu vou pedir que já preparem o microfone para, após a leitura, o pastor Viana fazer uma oração por todos nós. A Bíblia diz, a partir do verso 1, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Para quem não veio na semana passada e não teve oportunidade de assistir a mensagem pelas redes sociais, a nossa ideia é que esse livro conta a história final de todo o universo, a história final da terra, a história final de todos aqueles que habitam na terra. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? Algumas vezes o Senhor usa o anjo forte para falar, outras vezes Ele usa a sua própria voz, outra vez Ele traz Gabriel para falar, e aqui, nesse capítulo, em outros capítulos de Apocalipse, Ele traz o anjo forte, e a Bíblia está dizendo que não foi achado. Primeiramente, antes da leitura do verso 3, quem é digno de abrir o livro? Então, precisa ter a dignidade para abrir o livro, abrir os selos e assim ter toda a história do universo e controlar o final da história. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não podemos olhar apenas para os seres humanos, se eles têm dignidade ou não, mas toda a criação, todos os seres criados, ninguém é digno de abrir o livro. E verso 4, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui, vamos lembrar, o leão da tribo de Judá. Então, Gênesis 49, as bênçãos de Jacó para os seus filhos. A raiz de Davi, o livro de Isaías fala sobre isso, e nós sabemos que o reino do sul fala coisas sobre essa aqui, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. E a gente vai para Isaías 53. Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, e tinha 7 olhos. Então ele é onipotente e ele é onipresente, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E a gente sabe que somos habitação do Espírito Santo, e não podemos esquecer, se o Espírito Santo habita em nós, o Pai habita em nós, se o Espírito Santo habita em nós, o Filho habita em nós, é uma obra da Trindade, tudo isso. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. A destra é sinal de autoridade. E nesse momento, do livro de Apocalipse, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele recebe toda a autoridade. Então agora, nós temos um homem no céu, que nos representa. Um dia, o primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo Adão não falhou, e ele tem agora toda a autoridade. Agora, a partir de agora, a mensagem de hoje, e eu de verdade espero que ela seja curta, porque a gente vai ver agora 3 momentos de adoração. Primeiro momento: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O segundo grupo, louvando ao Cordeiro. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E aqui vem o último grupo. Primeiro, os 4 animais e os 24 anciãos. Tudo bem, representando toda a criação, e representando todos os salvos, de todos os tempos. Os 12 patriarcas, mais os 12 apóstolos, 24. Então eles representam os salvos do Novo e do Velho Testamento. Depois vem os anjos, incontáveis. Não se esqueça disso. Incontáveis, louvando. Mas agora, irmãos, a Bíblia diz: e ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, e a ele diz, e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Vamos orar. Pedimos que o Senhor ilumine o pastor Neil para que possamos hoje compreender esse trecho do livro de Apocalipse. Pedimos que isso possa nos trazer esperança, Senhor, que possa, Pai, trazer arrependimento àqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Nós queremos, ó Pai, sempre estar louvando esse Cordeiro que morreu na cruz para nos salvar. E é em nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Então, uma forma muito linda de terminar essa parte, para agora a gente ter um interlúdio entre trombetas, né, selos, taças, entre essas coisas que devem acontecer depois da volta de Cristo, o milênio, o Armagedon, para depois voltar a adorar a esse Deus no livro. E aí, após receber toda a autoridade daquele que está sentado sobre o trono, e aí se a gente lê os capítulos 4 e 5, a gente mais uma vez vai perceber que o que está sentado no trono, o Pai, e o Cordeiro, que é o Filho, eles são um só, eles são um único, eles são o Deus Todo-Poderoso. Então o Deus, no dia que se fez carne, chamado Filho, morreu na cruz por nós. O Deus que está sentado sobre o trono, chamado de Pai, que enviou o Filho, cada um deles em sua função, sendo a mesma pessoa, eles dois recebendo adoração. O verso 8, diz: e havendo tomado o livro, de quem estava à destra. Quem aparece na história aqui? A Bíblia diz: os 4 animais e os 24 anciãos. Mais uma vez eles aparecem. Eles não deixam de aparecer mesmo, pode ter certeza disso daí, porque eles representam realmente esses seres celestiais. E eu vi, estava lendo um texto, e o autor dizia assim: os líderes da adoração. Eu achei muito bacana quando ele falou sobre isso daqui, né? Porque eles estão tão próximos do trono, e ele chamou esses 4 animais, esses 24 anciãos, de líderes da adoração. E o que eles fazem? Adoram. A Bíblia diz: prostraram-se agora, irmãos, diante do... Leia aí, por favor. Cordeiro. Então marca aqui, vamos só virar a página da nossa Bíblia, pelo menos na minha. Eles estavam no capítulo 4, sim ou não? Então, verso 8: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo... O que eles fazem? Adoram: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Veja, no capítulo 4 não aparece o Cordeiro. Então aquele que está sentado sobre o trono está recebendo adoração no capítulo 4 dos
4 animais. E quando os 4 animais, verso 9, davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, quem chega? Os 24 anciãos, mais uma vez, irmãos, agora diante daquele que está sentado sobre o trono, prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, eles estavam aqui no capítulo 4, adorando aquele que está sentado sobre o trono. Chega no verso 5, quando o cordeiro recebe dele o rolo, para que o cordeiro pudesse abrir os 7 selos, quem estava lá? Quem estava? Os 4 animais e os 24 anciãos que se prostram diante do cordeiro. Muito bem, o que eles vão fazer aqui? Eles vão adorar. Irmãos, a gente não pode, de forma alguma, perder a chance de já começar agora. Eu e você, e como a igreja está bem hoje, está vendo? Eu e você aqui juntos, adorando. Só que daí, é assim, cada um de nós vai para a nossa casa daqui a pouco. E sabe o que tem que continuar? A adoração. No nosso lar, amanhã, depois de amanhã. Aí a gente se encontra na quarta. Aí daqui a pouco se encontra na sexta de novo. Aí vem no domingo, assim é a nossa vida. De adoração, adoração, adoração. Porque aqueles estão se prostrando, e a Bíblia está falando que eles estão fazendo isso na sala do trono. Só que eu e você, e também eles na eternidade, vamos adorar esse Deus para todo sempre com as nossas vidas. Agora, nós vamos esperar nós nos tornarmos reis junto com Ele para reinar para todo sempre? Não, a gente tem que começar agora, porque a gente é aquele grupo que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, que um dia foi morto. A gente é esse grupo que está aqui para falar de sua obra, para falar da obra da salvação, para cuidar uns dos outros. Nós somos esse, adorando sem parar. Outro dia nós estávamos num encontro de família, cuidando do nosso grupo, mais uma vez. O que a gente precisa fazer? Adorar. E assim a gente vai, estamos nos prostrando. A Bíblia diz nesse texto, aí a gente tem que fazer aplicações, mas voltar para o texto. Fico feliz quando os irmãos, hein, pastor Viana? Quando o senhor não está aqui, eu convido os irmãos da igreja para pregar. Fico feliz quando eles ficam no texto. Você que um dia quer pregar, você jovem, não fica com esse negócio de ir para lá e nunca mais voltar para o texto. Não, isso não é mensagem. Tá bom? Volta para o texto, sempre. Só uma diquinha, vamos voltar agora para o texto. E ele diz, verso 8, que prostravam diante do Cordeiro, tendo todos eles, olha, veja, harpas, salvas de ouro, cheias de incenso. Então, só para os irmãos perceberem, a gente vê os 24 anciãos do capítulo 4, sim ou não? Os 4 animais e os 24 anciãos, sim ou não? Capítulo 5, não é? Mas só mais 2 textos, depois quando os irmãos foram ler Apocalipse, os irmãos marcam. Mas, por exemplo, capítulo 7, veja aí, verso 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, está vendo? E prostraram-se diante do trono, sobre os seus ossos, e adoraram a Deus. Veja só, capítulo 11, vá lá comigo, por favor. Então a Bíblia diz, verso 15, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes trovões que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cordeiro, e ele reinará para todo sempre. E mais uma vez eles aparecem, e os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus ossos e adoraram a Deus. Então eles vão aparecer, porque eles são esses seres celestiais, que estão muito próximo do trono, como disse o autor que estava lendo, os líderes da adoração. Mas aí, irmãos, além deles adorarem, a Bíblia está dizendo que eles tinham harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu lembro dos mais antigos que oravam aqui em Vila São José. Então, você que foi uma criança há 40 anos atrás, como eu fui, há 45 anos atrás, você que foi um adolescente há 35 anos atrás, você via os mais velhos orando,
que essa oração chegue ao teu trono. Quem fala? Olha, alguns falaram, hein? Lembra, Manola? Como cheiro suave. Eu não entendi aquilo, mas eu tenho saudade de quem orava daquele jeito. Porque daí eu leio esse texto, e a Bíblia diz que ele faz isso, eles estão, com suas harpas, e com as suas salvas de ouro cheias de incenso, e ele fala que são as orações dos santos. Muito bem, a gente não sabe que orações são essas aqui, mas a gente pode pelo menos, né, aquela ideia de inferir, será que é, né, essa ideia, porque assim, você lembra o que foi entregue para o cordeiro? O que foi entregue mesmo para o cordeiro? Você sabe, que estava na destra, um livro, não é isso? Mas só que não era qualquer livro, porque ele estava selado com 7 selos, e no capítulo 6 vai começar a abrir, né, esses selos. E aí olha só, presta atenção no verso 9. E havendo aberto o 5º selo, está vendo? Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Um dia você recebeu o Espírito Santo para testemunhar, viu? Tudo bem? Você não recebeu o Espírito Santo para falar em línguas, tá? Lembra do texto? Ou vamos falar de cor? Vamos falar de cor. Quem topa? Todos topam, eu vi. Vocês não levantaram a mão, mas vocês disseram no coração, eu. 1, 2, 3. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu não vou falar o endereço. Eu quero que vocês digam Atos 1:8, isso, pronto. Tá joia? É para isso que a gente recebeu. Então, esse povo aqui, as almas, de novo, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que estavam mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E outra dica, hein? Tomem cuidado, quando você ler em Apocalipse, habitam sobre a terra, grifa isso aí na sua Bíblia. Não está falando sobre você, tá? Tudo bem? Grifa isso bem na sua Bíblia, que vai aparecer. Não é sobre você que ele está falando. Porque Deus não vai vingar o sangue dos que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho em você. Combinado? Tudo bem? Vai aparecer outras vezes isso daqui. Bom, vira a página da sua Bíblia, por favor. Capítulo 8. A gente não sabe quais são aquelas orações, mas a gente pode pelo menos tentar. Tá bom? Vamos lá? Verso 3. O que está escrito acima do verso 1 na sua Bíblia? Está vendo? Os selos estão sendo abertos. Verso 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Nunca se esqueça, quando a gente pensa nessas coisas aqui, temos que pensar no sacrifício, tá? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, o que estava dentro dessas salvas de ouro, desse incensário, as orações dos santos. Esses seres, homens não, no verso 8, esses seres celestiais, esses líderes da adoração, estão ali adorando a Deus, se prostrando a Ele, e estão com o incenso, que são as orações dos santos. E aí vem uma coisa maravilhosa. E cantavam e cantavam um novo cântico. Irmãos, agora o rolo foi entregue na mão do Cordeiro. Ele vai abrir os 7 selos, e isso vai desencadear os últimos atos
da história da humanidade, da história do universo. Muito bem, é isso que ele vai fazer. Então quer dizer que vai abrir uma nova era. Nova era no sentido, vai ser inaugurado um novo momento na história. Depois que tudo isso acabar, imagine. Então vamos só imaginar. Irmãos, não é ainda o céu para todos sempre, mas já pensou quando inaugurar o milênio? É que assim, a gente não sabe como é que vai estar essa terra. Mas inaugurou o milênio, as coisas serão restauradas já. Já serão restauradas. E você não, imagina que você como um ser transformado, vai ser diferente daqueles que entrarão no milênio sem salvação. Lembra do que eu falei? Na semana passada, e tenho dito, crianças vão morrer com 100 anos. Se vai haver morte no milênio, é porque vai ter gente que vai entrar lá sem o corpo transformado. Então já vai ser maravilhoso isso daí. Aí você já pensou, aí outra coisa, né? Para ter como é o nome? A batalha final. Certo? Para ter a batalha final, Satanás vai enganar eu? Vai enganar a mim? Vai? Fala, por favor. Ah, bom. Pensei que ia enganar a gente. Não vai enganar a gente. Satanás não vai enganar, ele tem que enganar quem é ímpio. Então tem que entrar gente lá para ser enganado. Entendeu? Mesmo assim, olha, mesmo nessa terra vai ter gente que não vai se arrepender. A gente só não vai desistir de ninguém, lembra? A gente não vai desistir de ninguém. Porém a gente sabe que nem todo mundo vai com a gente. Tudo bem, irmãos? Até no milênio vai ter gente que vai se perder. Lá já vai inaugurar novas coisas. E a ideia de cantar sempre coisas novas não é desse texto apenas. Nós acabamos de cantar. Agora eu só esqueci o autor. Ô Elias, me ajuda aí. Quem é que fez? Eu acho que será que é Guilherme Kerr que escreveu essa música? Mais uma vez, a pessoa, ou é Jorge Camargo, hein? Quem me ajuda aí? Vai, faz alguma coisa com o celular que presta aí, vai, vê quem que escreveu. Cantar ao Senhor. Esse homem estava na África, vocês já viram esse testemunho dele? E de repente tinha uma fitinha. Aí um grupo, não tinha instrumento, não tinha nada. Na hora das canções lá, bem pobre o pessoal. Aí começaram. De repente, o autor da música vê a música dele numa fita, irmãos, sendo tocada para o povo cantar. Isso é coisa maravilhosa. Porque nós não vamos esperar esse dia aqui para cantar um cântico novo, né? A gente vai, como o próprio irmão Elias leu hoje, olha só, vamos lá. Você leu o 96, Elias? O Elias leu o 96, não foi? Salmo aqui, ó, livro dos Salmos, ó. Livro dos Salmos, o capítulo 96, verso 1, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Capítulo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, e sua destra e o seu braço santo lhe alçaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. No livro dos Salmos, capítulo 144, ó. Quer ver? A ti cantarei, verso 9. Ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores a ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. 149, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. E assim vai. Então uma nova era será inaugurada lá, sim, mas a ideia de cantar algo novo faz parte da nossa história e da nossa vida. Eu e você precisamos sim cantar um cântico novo. Tem que existir realmente músicas, e aí eu até incentivo aos irmãos que escrevem, vamos fazer músicas para que a nossa igreja tenha suas próprias músicas. Então, verso 9 do capítulo 5, e cantavam um cântico novo. E o que eles cantavam? Irmãos, preste atenção.
olhe só o que eles cantavam. Vamos lá. Antes da gente ler, você é curioso, já leu, não tem problema, está lendo agora. Mas antes da gente ler, no começo do capítulo, aquele que estava sentado no trono, tinha na sua destra o livro do final da história, selado com 7 selos. Mas existia um problema. Qual era o problema? Ninguém podia abrir aquele livro, porque não existia dignidade, ninguém foi achado digno. Mas de repente, vem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, e ele pode abrir o livro, ele pode tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Ele pode fazer isso. E por causa disso, veja só, verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos. Então, a primeira coisa, eles adoram a Cristo devido à sua dignidade. É o Senhor que pode fazer isso, mais ninguém. Porque veja, vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente lê na Bíblia, no céu, na terra, debaixo da terra, ou outras coisas, está falando do que mesmo? De toda a criação, tudo que foi criado. Não podemos pensar só em seres humanos, não, tudo o que foi criado. Então, Neil, anjos e demônios, sim, tem que pensar. Tem que pensar no chefe dos anjos, sim. No Satanás, sim. No inimigo, sim. Tem que pensar. Ninguém era digno. Nada do que foi criado era digno. Quando você lê na Bíblia, no Velho Testamento, aquilo que está no céu, na terra, debaixo da terra, você não pode pensar no planeta, tem que pensar no universo. É assim que se pensa. Não pode pensar no planeta. Tá joia? É qualquer um que foi criado, que possa se relacionar com Deus. Qualquer um. Então, aqui primeiro, ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos. Aquele que não tem começo nem fim. Aquele que é, que era e que será para sempre. Aquele que, para se comunicar conosco, do jeito que ele fez, ele precisou invadir o tempo. Ele está fora do tempo. Para ele não tem começo, não tem fim, não tem meio. Ele é o único que é. Eu estou pai, eu estou pastor, eu estou professor, eu estou marido, eu estou qualquer coisa. Ele é o único que é. E você da mesma forma. Ou quando chegarmos no céu, teremos uma congregação, Vila São José, lá. Oi, pastor, tudo bem? Não, irmãos. Aqui é legal? Eu também gosto daqui. Mas só que tem uma coisa melhor ainda. Certo? Então, ele é o único que é digno de tomar o livro. Por isso ele é adorado. E aí, irmãos, vem uma coisa maravilhosa. A gente já viu isso antes. A gente já viu isso antes. Verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Vamos para Isaías 66, o servo sofredor. Cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Pronto. E de repente, os 4 animais e os 24 anciãos, prostrados diante do cordeiro, estão cantando um cântico novo, porque ele é digno. E por que ele é digno? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. E a gente não pode perder essa chance. A gente não pode. Atos, capítulo 4. A história é sobre ele. Então os evangelhos acabam. Atos, capítulo 4. A Bíblia diz no verso 9: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo que foi curado, Pedro e João estão aprisionados. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E a Bíblia diz: e em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Romanos capítulo 3. Vamos lá. Romanos capítulo 3. A Bíblia nos diz, a partir do verso 21, mas agora se manifestou, sem lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço, a Bíblia diz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A Bíblia está falando para nós, eu vou pegar 1 Coríntios, vou pegar mais um texto de 1 Coríntios, lembra que a gente lê sempre? Vamos lá para a ceia do Senhor. Verso 25, do capítulo 11, 1 Coríntios. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele. 2 Coríntios, não estou lembrando. Vamos para Gálatas. É tudo sobre ele. Capítulo 2. A Bíblia diz no verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tudo é sobre ele. Verso 7 do capítulo 1 eu vou ler a partir do verso 3, do capítulo 1 de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Filipenses, que foi lido hoje, vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se fez de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É tudo sobre ele. Ele morreu por nós, por isso ele tem a dignidade. Por outro lado, eu não podia morrer por nós, nem você morrer por nós. Ninguém foi achado digno de desatar os 7 selos. O único que é digno de desatar os 7 selos é este cordeiro. Então, vêm os 24 anciãos e os 4 animais, se prostram em adoração, cantando um cântico novo, e dizendo: digno és de tomar o livro. Muito bem, existe dignidade no Senhor Jesus, e abrir os seus 7 selos, porque ele foi morto. Então ele adora, porque ele tem essa dignidade devido ao seu sacrifício. E aí a Bíblia continua dizendo, verso 10: e para o nosso Deus, esse é o resultado, nos fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Então existe dignidade no louvor, existe sacrifício no louvor, e existe o resultado no louvor dos 24 anciãos e dos 4 animais. O resultado é que o sacrifício de Cristo, para nós, nos fez reis e sacerdotes. Então, hoje em dia, por exemplo, o véu do templo não existe mais. Não existe. E aí você fala assim: como não existe? Os judeus têm que ter o seu templo. E por que você acha que Deus tirou o templo deles? Porque não há necessidade do templo. O Messias já veio. É por isso que eles não têm templo. Eles não sabem disso, eles não entendem isso, eles não creem nisso. Nós não precisamos de sacerdotes. Nós somos os sacerdotes. É a gente que leva. O sacrifício tem que levar hoje. E não é sacrifício para perdão dos pecados, não é para nada disso. É para simplesmente continuar a cultuar. É para fazer o que Adão fazia no começo.
cultivar e guardar o que Deus colocou para nós, é para a gente levar a imagem de Deus para todo mundo. É você que leva a imagem de Deus. Isso não acabou ainda. As pessoas têm que ver Deus, e ver através do quê? Das suas boas obras. Lembra disso? Hein? Sim ou não, irmãos? Qual é o texto? Mateus 5,16. Ué, Deus abençoe o Senhor. É assim que se faz, a gente tem que continuar. Ele nos fez isso daqui. Esse é o resultado da obra do Cordeiro. Aqui termina a primeira parte da adoração, e eu digo aos irmãos, a mais importante, porque a partir de agora, as coisas vão se repetir. Por isso que eu disse para vocês hoje a mensagem é curta, mas a gente não pode perder a chance de falar isso, não pode. Ele morreu por nós, e é tão importante a sua morte, que os 4 animais e os 24 anciãos louvam, que a dignidade, a morte de Cristo é tão importante, que a dignidade dele poder estar lá, perto do trono, de tomar o livro da destra, e depois disso ser adorado, é tão importante, que agora vem o segundo grupo, e a Bíblia diz, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Só que olha só, irmãos, quando a gente está diante do trono, a gente faz uma imagem, a gente faz uma fotografia mental do trono, a gente tem que lembrar, tem o trono e tem esses seres celestiais ali próximo. E aí, parece não, né? Porque você vai pegar o rolo da destra do que está sentado, o cordeiro tem que estar lá, do lado do trono, certo? Então, a gente vê aquele que está sentado no trono, eu estou falando ver no nosso retrato mental, tá, irmãos? Tudo bem? Essa é a imagem que a gente faz. O trono, aquele que está sentado no trono, o cordeiro. Os 4 animais e os 24 anciãos, né, os 24 anciãos sentados no seu trono. E agora a Bíblia está dizendo que João olha e ouve a voz de muitos anjos ao redor do trono. Agora, veja, ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. Está lá. Pronto. Agora a gente tem mais um grupo adorando na sala do trono. Muito bem. A gente está acostumado a ouvir falar de anjos. É que a doutrina sobre os anjos é uma coisa muito, mas muito difícil. Certo? Muito difícil. Tem gente que pensa que tem um anjo da guarda e assim vai. A gente sabe que eles estão cuidando da gente. A gente sabe disso daí. Mas, de repente, a gente pensar que tem um anjo especial para mim, bom, eu até gostaria, agradeceria a Deus por isso daí. Não vou falar a verdade. Do jeito que eu sou pecador, do jeito que eu sou falho, tivesse um anjo cuidando de mim, ia ser bom mesmo. Né? Mas eu não tenho aquela ideia de um anjinho aqui falando de um lado, o capeta falando do outro. Isso não existe, irmãos. Esqueça essas coisas aí. A luta é contra a carne e o espírito. Certo? A gente tem que lembrar disso. Tem o espírito do homem aqui e o Espírito Santo de Deus aqui. Tem que lembrar dessas coisas. Então, a gente sabe, o mundo espiritual existe, mas é claro que existe. Você não pode ter nenhuma dúvida disso daí. Só que você é templo do Espírito Santo. Nada acontece com você. E não é porque tem um anjo da guarda, brigando com um demônio, não é por causa disso. É porque não existe lugar para ele aqui. Só isso. Mas voltando agora para o texto, aqui a gente vê os anjos adorando. Agora, a questão é, o que é importante nesse texto? É que é assim, ó. Vamos lá. Vocês lembram? Eu sempre dou esse exemplo para vocês. Vocês lembram quanto tempo a gente gasta para contar de 1 a 1 bilhão? Vocês lembram disso ou não? Não lembram? É o seguinte, de 1 a 1 bilhão, se você contar sem parar, e só demorar 1 segundo para falar cada número, hein? Não pode, porque quando chegar em 999, tem que ser em 1 segundo, tem que falar em 1 segundo. Você vai gastar 35 anos. Duvida? É só começar. Certo?
É só começar. Duvido. Ah, beleza. Eu gosto disso. É só começar. Está vendo? Então, é para a gente ver que esse negócio da contagem é um negócio bacana. E você não pode esquecer do seguinte, eu sempre também falo isso para vocês. Lembra do experimento mental da biblioteca de livros infinitos? Não? Então é assim, é bem facinho. O senhor não vai esquecer mais isso. Eu e o senhor, a gente está numa biblioteca de livros infinitos. Só que a gente tem poder, Deus deu para a gente, de tirar os pares. Chega nós dois, né? Os dois pastores, os chefões. Vamos tirar os pares. Aí, pastor Viana, vamos lá. Aí, o senhor pega e fala assim, pares sumam. Quantos livros sumiram? Não, quantos? Não, peraí. Quantos pares existem? Diga infinitos. Ó, quantos pares existem? Infinitos. Olha, infinitos. Ué, tá vendo que gostoso brincar com os números? Tá vendo como são as coisas? Só que eu e o pastor Viana, a gente está naquela sala, tinha infinitos livros, a gente tirou infinitos. Quanto sobrou? Infinitos. Mas só que a gente é bom em matemática. Eu, senhor. Não, vamos lá, tem problema. Aí o senhor olha para mim e fala assim, não, mas eu quero fazer um negócio. Aí eu falo assim, o que o senhor quer fazer? Aí o senhor fala assim, eu quero tirar só os primos. Lembra que é o número primo, né? Lembra que é o número, depois eu vou te pegar. Epa, eu vou te pegar em casa. Não, o número primo, é brincadeira. O número primo é um número que só é divisível por ele e por um. Quantos primos existem na biblioteca de livros infinitos? Infinitos. Ué, tinha infinito, eu tirei infinito, sobrou infinito. Agora eu vou de novo tirar os primos. Está vendo como a contagem é louca? Agora eu tiro infinito e sobra quanto? Infinito. Não dá. Aqui a ideia é essa. Essa contagem aqui que fala no verso 11, é essa, pastor Viana, que a gente está brincando, eu e o senhor aqui, com a igreja. E a gente não pode esquecer, Neil, mas isso aqui é um número. Nós não somos os primeiros leitores. Se João tivesse escrevendo hoje, ele escreveria que ele estava vendo infinitos anjos. Incontáveis. Porque ele diz assim, no número, né, na forma de escrever de sua época. No final do verso, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Não dá para contar. É muito ser adorando a Ele. Muitas, são os 4 animais, os 24 anciãos e os anjos ao redor. Ele é digno disso tudo. Ele é digno disso tudo. Está fazendo graça para o menino aí, Natanael? Ou ele está rindo querer? Vamos lá? É disso que a gente está falando. Infinitos. Deus seja louvado por isso. E aí, eu falei que a morte do Senhor Jesus é importante. É tudo sobre Ele, irmãos. É tudo sobre Ele. Verso 12. E com grande voz diziam, ué, de novo, digno. Ô irmãos, o cântico novo, dos 4 animais e dos 24 anciãos, diziam o quê? Digno és de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos. Agora vem os seres celestiais. Certo? Desculpa, perdão, seres celestiais não. Seres celestiais é o que eu prefiro chamar os 4 animais e os 24 anciãos. Os anjos. Vem os anjos, no verso 12, com grande voz, dizendo, digno é o cordeiro, que foi morto de receber, e agora olha só, irmãos. Olha o que o cordeiro recebe. Estão comigo? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Quem recebe isso? Deus. Quem é o cordeiro? Deus. Por isso ele é digno. Ele, irmãos, foi aquele que um dia se fez carne por amor de nós. Morreu na cruz por mim e por você. Ele pode receber tudo isso. Poder,
riqueza, sabedoria, força, glória, ação de graça. É Ele que pode receber isso. Ele é o nosso Deus. Ele é o segundo Adão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o cordeiro. Ele é o servo sofredor. E aí, se você for pensar, Ele é a luz do mundo. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Hein? Ele é a videira verdadeira. É tudo sobre Ele. Então, quando os irmãos sobem aqui e dirigem o louvor a Jesus, quando nós estamos aqui, irmãos, a gente tem que se juntar a eles, esses irmãos que tocam, e cantar. É isso que a gente tem que fazer. Aí, você que gosta de música, não importa, talvez você não seja um bom cantor, mas quando você entrar no chuveiro, o que você tem que fazer? Cantar. É isso. É uma forma, estou falando de uma forma, tá bom? É isso que nós iremos fazer, porque existe dignidade na pessoa de Cristo. Bom, então a gente vê os 4 animais e os 24 anciãos, e vê agora os anjos. Mas agora termina essa parte de Apocalipse para entrar num interlúdio até o final de todas as coisas, e esse Deus ser adorado para toda a eternidade. Aqui termina, e termina desta forma: e eu vi toda a criatura. Então vamos voltar? Tem aquele que está sentado no trono. Do lado dele tem o seu cordeiro, tem seu filho, que é Deus junto com ele, e está claro já, e vai ficar mais claro ainda agora, que a gente vai ler. Tem os 4 animais e os 24 anciãos ao redor, depois ao redor, essa incontável, né? Vou chamar de incontável, incontáveis anjos, infinitos, tá? Que estão adorando também. Mas agora chega o último grupo, e a Bíblia diz, no verso 13, e eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo. E agora é assim, irmãos, ó, eu não estou falando que na sala do trono vai ter não salvos, não é isso. Mas eu quero só, antes da sala do trono, eu quero só dizer uma coisa. Que assim, não importa se alguém vai deixar de estar com Deus ou não. Todo joelho vai se dobrar. E toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra disso? Para a glória de Deus Pai. Que foi o texto lido também hoje, um texto que a gente sempre fala aqui, Filipenses, capítulo 2, o verso, eu acho que é 9 a 11, deixa eu ver aqui. Filipenses 2, o 11. Não, 10 e 11, desculpa. Tá bom? Então, não tem isso. Então, a gente, conhecedor da Bíblia, a gente quer estar nessa adoração aqui. Mas a gente tem que avisar para todo mundo. Salvos e não salvos. Não importa. Toda a língua confessa Jesus. Todo joelho se dobra perante Ele. Tá bom? É assim. Então, um dia, todo joelho vai se dobrar. E eu volto a afirmar, com esse corpo aqui, do jeito que as coisas estão agora aqui, se o Senhor Jesus, o seu corpo glorificado, aparecer aqui, não tem quem fique em pé. Todo mundo se dobra perante Ele com a face no chão. Certo? Esse corpo não aguenta a sua glória. E aquele negócio. Lembre-se do que aconteceu quando o Senhor encheu o templo de Salomão. Lembra sempre disso. Os sacerdotes caíram, estatelados. Porque a Bíblia diz. Ninguém pode ficar em pé perante Ele. Um dia, Ele será tudo para nós, no sentido, até a luz. A gente não vai precisar de sol por causa dele. Então, nós estaremos com os corpos glorificados, estaremos com Ele para toda a eternidade. Tá? De qualquer forma, volto a dizer só o seguinte. Salvos e não salvos. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. E toda a língua confessará Jesus. Muito bem.
Agora, o outro grupo, a Bíblia diz, verso 13, do capítulo 5, eu termino aqui. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo. Agora, preste atenção. Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Eles são Deus ou não são? Entende? Então é aquele negócio. Respeitamos todo mundo, sim ou não? Mas não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. Quem não confessa que Jesus Cristo é Deus. Eles não são cristãos. O que eles são, eu não sei. Mas não são pequenos cristos. Tá? Eles têm o nome que eles quiserem, menos o de Cristo. Cristo é Deus. Então é assim: é ao que está sentado e ao Cordeiro sejam dadas. Não pode ter dúvida. E não tem esse negócio de irmão. E volto a falar aqui. Respeitamos todo mundo, sim ou não? Tá joia. Mas não vem com esse negócio de Cristo mais alguma coisa. Não existe. Se Cristo não é suficiente, não temos conversa. É conversa no sentido... tem que explicar tudo hoje, né? Então eu vou explicar. Pode conversar sim, tá, irmão? Você conversar, ser vizinho da pessoa, dar carona. Tá bom? Tem que explicar hoje, né? Felizmente. Né? Antigamente a gente podia falar as coisas, as pessoas entendiam. Hoje não entendem mais. Que pena. Então, não estou falando que você é burro, não é isso. Mas se tiver alguém que não entende as coisas, estou explicando. Pode conversar, tá? Agora, volto ao que eu vou falar. Não tem conversa. Não tem esse negócio, meu irmão. Peraí, que irmão? Você está falando que eu e você somos irmãos em Cristo? Tá bom. Cristo é suficiente ou precisa do sábado? Opa, peraí. Precisa do sábado. Você é uma seita. Você é uma seita. Pronto. Falei de novo sobre eles. Então, precisa de Cristo mais os escritos da profetiza? Você é uma seita. Então, não, é só Cristo. É só Cristo, então vá lá, na igreja. Quando alguém for batizar outra pessoa e tiver que confessar o nome dela lá na hora do batismo, você se levante e fala, não precisa, Cristo é suficiente, faça isso. Aí você vai ser meu irmão em Cristo. Não posso fazer isso. Então, você saia de lá, porque Cristo é suficiente, e vá para um lugar que pregue Cristo, somente Cristo. Tá bom? Pronto. Cristo foi criado. Criado, não. Mas eu não creio que ele foi criado. Vá lá, onde você se reúne, lá naquele salão. E diga lá que Cristo não foi criado. Não posso fazer isso. Então saia de lá. Não venha me chamar de irmão. Não é meu irmão. Joia? Não, é Cristo e a mãe dele. A mãe dele nada. Não, só crê em Cristo. Só crê em Cristo? Tá bom. Então vá lá. Quando for adorar a mãe dele, você não deixe. E assim vai. Tá bom? Pronto. Acabou. Seitas. Cristo é suficiente. Ele é Deus. Ele é o segundo Adão. Ele é o Cordeiro. Ele é tudo que a gente precisa. E a gente só precisa dele. E porque ele é tudo o que é, a Bíblia está dizendo, no meio do verso 13, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. É isso. Para ele. Pronto, agora sim. Aí, o que acontece? Os líderes da adoração, os seres celestiais que estão próximo do trono,
a Bíblia diz no verso 14, e os 4 animais diziam, amém. É bom ou não é isso? Está vendo? É Ele, irmãos. É tudo sobre Ele. Tá? É tudo sobre Ele. A gente não consegue fazer a imagem dos capítulos 4 e 5 na nossa cabeça. Eu sei disso. É tudo sobre Ele. Daqui a pouco a gente vai cantar para Ele. Eu gosto de falar para os irmãos, algumas vezes durante o ano, que eu gosto de definir igreja assim, né? A igreja é um grupo de pecadores, salvos por Cristo Jesus. Aquele que morreu e derramou o seu sangue por nós. Esses pecadores, que são salvos, se reúnem ao redor da Bíblia. E o Santo Espírito leva esses pecadores a adorar ao Filho. E ao adorar ao Filho, o Pai é adorado. É tudo sobre Ele, irmãos. Não vamos perder tempo com outras coisas. E aquele negócio, né? A gente tem insistido com os irmãos, e é bonito ver a igreja assim, pastor Viana, sabe? Ela vai ficar mais bonita. A gente tem insistido com isso. Mas de vez em quando alguém me pergunta assim, puxa, mas eu precisava fazer tal coisa, você vai ser luz lá? Se você for ser luz lá, você não precisa vir nem na igreja. É claro que você tem que estar junto com os outros. Mas quando você estiver junto com quem quer que seja, você adora o Cordeiro. É isso que você faz. Agora, o comum de nós crentes é nos reunirmos. Pronto, é por isso que a gente insiste. A gente está reunido. Quando toda a criação falou que que sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre, ao Cordeiro, ao que está sentado, os 4 animais, os 24 anciãos diziam, não, os 4 animais, desculpa, diziam amém. E a Bíblia termina, e eu termino aqui, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Deus seja louvado.